Hoje eu quero falar como enfrentar os seus problemas. Quem aqui não os tem? Problemas ocorrem o tempo todo. Jesus disse, no mundo tereis problemas, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. Jacó foi um dos homens mais sofredores, mais atribulados dentro da palavra de Deus. Desde criança, ele teve que lidar com o favoritismo da mãe, mas ao mesmo tempo com o desprezo do pai. E ele cresceu com um irmão que era superior em tudo, melhor em tudo, arrogante e prepotente. Foi enganado e defraudado por mais de 20 anos pelo seu próprio sogro Labão. Viveu o resto de sua vida com medo de morrer, com medo da vingança de seu irmão. Perdeu a esposa que ele mais amava durante um parto. Sua filha foi violentada e seus filhos se tornaram assassinos na terra. José, que era seu filho mais próximo, desapareceu por 13 anos. E agora, neste momento, parecia que ele e toda a sua descendência iriam desaparecer da face da terra. Jacó foi uma daquelas pessoas que jamais teve tempo para festejar, comemorar as suas bênçãos, as suas vitórias, pois depois de cada vitória aconteciam uma ou mais derrotas. A vida dele foi muito difícil. Vejamos o que ele disse para Faraó, o rei do Egito, no capítulo 47, verso 9. Ele disse, poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida. Imagine uma pessoa idosa, pois aqui ele já tinha 130 anos. Uma pessoa idosa fazendo um resumo da vida dele e dizendo, poucos e maus foram os anos da minha vida. Na verdade, ele viveu 147 anos. Quando ele disse essas palavras, ele tinha 130 anos. Mas como ele nunca teve descanso para se alegrar, para gozar a vida que Deus havia lhe dado, esses anos de sofrimento passaram como vento, voando como vento. Ele nem se deu por conta que já tinha 130 anos de idade. Só que apesar de todo o sofrimento, apesar de todas as tribulações, apesar de todas as dificuldades, Jacó nunca perdeu a sua fé em Deus. Ele nunca perdeu o seu amor, o seu respeito para com Deus. Muito pelo contrário, ele morreu acreditando e anunciando as promessas que Deus havia feito a ele e aos seus pais, Abraão e Isaque. E no final de sua vida, ele enfrenta mais um problema gigantesco, daqueles para os quais não parece haver solução. E através desta situação, nós aprendemos 4 passos de como podemos e devemos proceder diante das nossas adversidades. Hoje à noite, você, sua família, nós estamos enfrentando adversidades. E aqui, meus amados, é o que a palavra de Deus nos ensina. 4 passos. Como proceder diante das nossas adversidades. Em primeiro lugar, não busque a solução mais fácil. Em segundo lugar, não busque por culpados. Em terceiro lugar, não rejeite os bons conselhos. E em quarto lugar, não se desespere. Não se desespere. Mas veja comigo, em primeiro lugar, não busque a solução mais fácil. Porque na hora da tentação, na hora das provações, a nossa tendência humana é pegar o atalho mais rápido possível. E era exatamente isso que Jacó queria fazer no versículo 2. E aconteceu que, como acabaram de comer o mantimento que trouxeram do Egito, primeira vez, disse-lhe seu pai, voltai, comprai-nos um pouco de alimento. Havia uma fome mundial, que estaria durando por 7 anos, sobre toda a face da terra. E Canaã foi uma das regiões mais afetadas por aquela fome.
Os filhos de Jacó foram buscar comida, no único lugar onde havia comida para ser vendida, o Egito. Lá, eles foram reconhecidos por José, que era irmão deles, que havia sido vendido como escravo. Mas eles não reconheceram José. José era o regente do Egito, o segundo homem mais poderoso sobre a face da terra. E obrigados por José a retornarem para Canaã e trazer de lá o filho caçula, irmão de José, chamado Benjamim, que na época devia ter uns 22 anos de idade. Quando Jacó soube disso, recusou. Ele não queria perder Benjamim, assim como ele já havia perdido a José, irmão de Benjamim. Ele recusou e ele tinha esperança que a fome passasse e que Benjamim jamais tivesse que descer para o Egito. Pior ainda, Jacó mais uma vez, preferiu um filho acima de outro, porque Simeão, um de seus filhos mais velhos, havia ficado preso, prisioneiro, no país do Egito. Só seria solto quando os outros irmãos trouxessem a Benjamim. Mas Jacó queria apenas proteger Benjamim. A solução mais fácil foi não fazer nada. Eles voltaram daquela primeira viagem, contaram tudo para o pai, mas o pai ficou paralisado de medo, e a solução foi não fazer nada, esperar por um grande milagre. Mas o milagre não veio, e os alimentos, mais uma vez, se esgotaram, e agora Jacó foi obrigado a enviar os seus filhos novamente para o Egito. Mas mesmo assim, ele não queria enviar Benjamim com aqueles irmãos. Meus amados, como que nós podemos ajudar uma pessoa a fazer uma decisão difícil, porém a única correta? Sim, seria muito difícil para aquele pai enviar o seu filho caçula de 22 anos, com medo que iria perdê-lo, mas era a única solução para salvar a vida de todos os outros. Como podemos ajudar uma pessoa a fazer uma decisão difícil? Em primeiro lugar, mostrando a realidade. E foi exatamente o que Judá, filho de Jacó, fez. Respondeu-lhe, dizendo: fortemente nos protestou aquele homem, dizendo: não vereis a minha face, se vosso irmão não vier convosco. Respeitosamente, mas com coragem, Judá enfrentou a cegueira espiritual de seu pai. Seu pai estava com medo, e o medo, meus amados irmãos, cega a nossa compreensão, cega o nosso entendimento, o nosso raciocínio, e subentenda-se por medo todos os sentimentos emocionais que ultrapassam o limite da razão. Pode ser ansiedade, pode ser ira, pode ser cólera, pode ser preocupação em demasia. Todos esses sentimentos nos incapacitam de pensarmos corretamente. Quando somos controlados pelas emoções, e até por emoções positivas, quando somos controlados até por sentimentos positivos, fugimos da realidade, fazendo decisões erradas e principalmente infrutíferas, que não irão nos levar ao lugar desejado. O rei Davi, por exemplo, estava se sentindo muito feliz, pois afinal de contas, ele havia conquistado o reino de Israel e havia vencido várias e várias guerras. E agora estava merecidamente descansando no palácio real, ao ver uma mulher se banhando do outro lado da sacada, ele se achou no direito de possuí-la, mesmo ela sendo casada, pertencendo a outro homem. Foi o sentimento de felicidade, foi o sentimento de realização que levou Davi a um dos piores pecados de sua vida. Mas Jacó já estava com medo de perder seu filho caçula, e por esta razão, para salvar um, ele estava disposto a perder os outros 10 filhos que ainda tinha. Veja, isso não é racional, isso não é compreensível,
mas é o que todos nós fazemos quando diante de problemas difíceis procuramos a solução mais fácil ao invés da mais correta. Um pai de família resolveu se divorciar da esposa que havia sido infiel para com ele em mais de uma ocasião. Os pais dele disseram: largue esta mulher, ela nunca será transformada. O psiquiatra dele disse: largue esta mulher, ela nunca será transformada. Mas o pastor, que sou eu, disse: fique com esta mulher, ela é a sua esposa e a mãe de seus filhos pequenos, e Deus pode transformá-la. Ele tinha receio que ela pudesse influenciar os seus filhos pequenos para o mau caminho, e achou que era melhor então se divorciar. Esta era a solução mais fácil, com certeza. A mais difícil seria permanecer casado, perdoar aquela esposa e ajudá-la a se converter a Jesus Cristo. Conclusão: depois do divórcio, ele realmente ficou com a guarda das crianças, pois o juiz claramente viu que a mãe era uma pessoa irresponsável. Passou a guarda legal daquelas crianças para o pai, mas deu à mãe o direito de ficar com aquelas crianças todos os finais de semana. Logo, nos finais de semana, quando aquelas crianças deveriam estar crescendo dentro da casa de Deus. E ao ficar com a mãe todos os finais de semana, aquelas crianças foram influenciadas. E hoje, já jovens adultos, seguiram o caminho da mãe e realmente estão fora do caminho de Deus. No mundo, sempre haverá apenas dois caminhos: o caminho de Deus, que nem sempre é o mais fácil, e o caminho do homem. Judá disse para o seu pai, em outras palavras: ou o Senhor obedece à ordem do regente do Egito e salva todos nós, ou o Senhor desobedece à voz do regente do Egito e perde a todos nós, inclusive Benjamim. Então, meus amados, uma das maneiras de ajudar essas pessoas é mostrando a realidade, mostrando a vida como ela é, mas também respondendo não, quando não é necessário. Veja que Judá precisou dizer não para o seu pai: mas se não o enviares, não desceremos. Porquanto aquele homem nos disse: não vereis a minha face, se o vosso irmão não vier convosco. Primeiro você viu, Judá mostrou a realidade para Jacó, que estava agindo emocionalmente, precipitadamente. Só depois ele disse: nisto não podemos obedecê-lo. Pois, irmãos, Judá já era adulto, seus irmãos já eram adultos, e eles também tinham famílias. Eles tinham esposas e filhos e netos para protegerem, para cuidarem. E essas pessoas estavam correndo perigo de morte com as decisões erradas de Jacó, o patriarca. Às vezes, nós temos que dizer não para um cônjuge. Às vezes, nós temos que dizer não para um filho. Às vezes, nós temos que dizer não para um membro da igreja que insiste em decisões erradas que irão prejudicar não somente a ele, mas a outras pessoas também. Jesus disse não para Salomé, quando esta queria que seus dois filhos, Tiago e João, assumissem os cargos de maior liderança dentro do reino de Deus ou na missão de Jesus Cristo. Um pedido sincero de uma mãe amorosa, mas cheio de egoísmo e de orgulho. Teria sido o fim do discipulado e do ministério de Cristo, se ele tivesse aceitado. Depois de muitos anos de casado, depois de muitos anos no ministério, eu já aprendi, irmãos, que as soluções mais fáceis são também de curto prazo e são temporárias. Não resolvem o problema. Certa vez, o principal diácono da igreja chegou para um pastor amigo meu e lhe deu um ultimato. Disse para aquele pastor: ou você retira tal família da igreja,
ou eu e minha família nos retiraremos. Este diácono era o maior dizimista da igreja, o melhor amigo do pastor. Mas aquele pastor respondeu: ao me obrigar a fazer uma escolha entre 2 ou mais pessoas, você já fez a escolha por mim. Passar bem, que Deus te abençoe. Minha esposa, por exemplo, ela tem o dom da misericórdia. Ela tem muita dificuldade em dizer não para as pessoas. Eu já tenho o dom da exortação. Eu também tenho muita dificuldade para dizer não, porque Deus me chamou para encorajar pessoas, animar pessoas, e não para desanimá-las com os meus nãos. Mas temos que mostrar a realidade e dizer não para aquelas pessoas que buscam soluções mais fáceis, carnais e emocionais, ao invés de seguir as instruções, muitas vezes difíceis, da palavra de Deus. Primeiro passo, diante das adversidades: não busque soluções fáceis. E o segundo passo, diante dos problemas: não busque por culpados. Assim que Jacó foi confrontado com a realidade, ele tentou culpar os seus próprios filhos pela situação. E disse Israel: por que me fizeste tão mal, fazendo saber àquele homem que tinhais ainda outro irmão? Em outras palavras, é culpa de vocês que nós estamos nesta situação. Veja comigo como é o modus operandi daquelas pessoas que sempre jogam a culpa de seus problemas sobre os outros. Veja como que eles operam. Primeiro, elas se vitimizam. Essas pessoas se vitimizam. Jacó disse: por que me fizeste tal mal? Jacó tirou os olhos de Simeão, o seu filho que estava preso no Egito. Não sabemos por quanto tempo, mas estava lá aguardando o livramento de sua própria família. Jacó tirou os olhos de todos os seus filhos, de todos os seus netos e noras, e olhou apenas para si mesmo. O mal, meus amados, era contra todos, mas ele pensou que era apenas contra ele. E o profeta Elias fez isso também, tomado por uma terrível crise de depressão. Ele culpou a Deus, ele culpou o povo de Israel, ele culpou os outros profetas, só não culpou a si mesmo. E o que Deus fez? Deus também lhe mostrou a realidade. E Deus disse não para alguns de seus pedidos fúteis e tolos. Davi, dentre todos os personagens do Velho Testamento, teve todos os motivos para se vitimar quando seu filho Absalão invadiu Israel e tomou o trono de seu pai à força, fazendo com que o seu pai corresse e colocou para correr também os melhores soldados do rei Davi. No meio do caminho, enquanto Davi fugia, apareceu um homem, filho de Belial, filho de Satanás, para zombar do rei e para amaldiçoar o rei. Meus irmãos, se Davi tivesse dó de si mesmo, aquele homem teria sido morto ali no local. Mas Davi não culpou Absalão, não culpou Joabe, que era o capitão do exército, nem o povo que seguiu após Absalão. Davi culpou a si mesmo, e por esta razão deixou aquele homem zombá-lo e amaldiçoá-lo, e deixou aquele homem viver. A Bíblia claramente diz para aquelas pessoas que gostam de se vitimizar: do que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Quando nós buscamos culpados, nós na verdade estamos nos inocentando
E para nos inocentar, nós temos que acusar. Para nos defender, nós temos que atacar. Então, é isso que essas pessoas que culpam os outros fazem. Elas acusam. Veja o verso 6. Jacó acusou os seus filhos, fazendo saber aquele homem que tinhais ainda outro irmão. No desespero, fora da realidade, Jacó colocou a culpa daquela situação sobre os ombros de seus filhos. Mas na verdade, irmãos, tudo começou quando Jacó, anos atrás, favorecia José acima dos demais filhos, causando inveja entre eles, inimizade entre eles, ciúmes, ira, amargura entre eles. Não é à toa, então, que Jacó disse para Faraó: poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, porque uma pessoa que vive escolhendo as soluções mais fáceis, os caminhos mais fáceis e colocando a culpa de seus problemas sobre outras pessoas, jamais será feliz, jamais será completa nesta vida. Feliz foi José, filho de Jacó, ao invés de colocar a culpa em seus irmãos, pelos 13 anos de cativeiro e de sofrimento, a Bíblia diz que José reconheceu que tudo aquilo foi da perfeita vontade de Deus, e ele perdoou todos os seus irmãos, sem jamais fazer nenhum tipo de cobrança. Nesta noite eu tenho certeza que muitas casas, muitas igrejas, e principalmente o nosso Brasil, estão em decadência por causa de pessoas que só pensam no caminho mais fácil, em culpar outras pessoas por seus problemas. Mas não busque as decisões mais fáceis. Não culpe pessoas por seus problemas. E o terceiro passo que aprendemos aqui: não rejeite os bons conselhos. Graças a Deus eles existem. No verso 8, Judá aconselhou a Israel, seu pai: envia o jovem comigo, e levantar-nos-emos, e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhos. E olha como é interessante, Jacó tinha 10 filhos ali com ele. Dos 10 filhos, Judá foi o escolhido por Deus, foi o usado por Deus para aconselhar o seu pai. Por quê? Jesus Cristo veio da tribo de Judá. Esta é a tribo, das 12 tribos de Israel, que profeticamente vai reger o mundo um dia. Gênesis 49, verso 10 diz: o cetro, que significa autoridade, não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Siló se refere ao enviado, ao ungido, à semente da tribo de Judá, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, nesta noite, tudo que eu e você precisamos saber, encontramos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Vejamos 2 características do bom conselho. Todo bom conselho precisa dessas 2 marcas. Primeira, o bom conselho olha para todas as direções. Foi o que Judá fez. Judá, olhando para todas as possibilidades, disse para o pai: para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhos. Judá teve a capacidade de mostrar para o pai as consequências de uma única decisão errada. Não afetaria apenas uma pessoa, mas uma nação inteira. É o que nós chamamos de ripple effect, efeito ripple, que nada mais é que uma decisão, uma única decisão, afetando não somente uma pessoa, mas a vida de muitas outras pessoas. São as ondas que nós causamos na margem de um rio, quando lançamos, quando jogamos uma pedra dentro daquele rio. O bom conselheiro, então, ele é capaz
de nos mostrar as ondas que serão formadas com as nossas atitudes, com as nossas decisões, com o caminho que nós estamos tomando. Judá disse: nem nós, nem tu, nem os nossos filhos escaparemos. Certa vez, uma senhora entrou no meu escritório desesperada, chorando, e ela disse: pastor, meu médico acabou de me dizer que eu tenho que me divorciar do meu marido. Ele é a razão da minha depressão. Eu disse para ela: minha irmã, este não foi um bom conselho. Seu médico não está considerando como será a sua vida e principalmente como será o seu futuro, separada de seu esposo, e nem está considerando como será a vida de seus filhos, que agora são pequenos, sem a presença do pai e da mãe na vida deles. O seu médico está pensando apenas no presente. Graças a Deus, ela me deu ouvidos. E depois de muitos anos, ela e o marido ainda estão juntos, os filhos todos já se casaram, e agora os dois estão apenas curtindo os seus netinhos. Amém, irmãos? Amém. Nesta noite, eu quero que você saiba, foi olhando para todas as direções que José fugiu do adultério. Foi olhando para todas as direções que Davi não se vingou do rei Saul. Foi olhando para todas as direções que Paulo não abandonou a igreja de Corinto. E foi olhando para todas as direções que Jesus Cristo perdoou os seus crucificadores. Amém, irmãos? Amém. Então olhe, nesta noite, olhe para todas as possíveis consequências antes de fazer uma decisão. Isso se chama sabedoria. Isso se chama prudência. Então, um bom conselho é aquele que olha para todas as direções e, em segundo lugar, olha para a melhor solução. Meus amados irmãos, sempre haverá uma melhor solução. Sempre haverá uma solução mais viável que outras. Judá disse para o pai: e se não nos tivéssemos detido daquela primeira vez, certamente já estaríamos segunda vez de volta, pai. E todo esse martírio, toda essa tribulação já teria acabado. Judá foi um conselheiro otimista e não pessimista. Alguém que dava esperança, né? E não alguém que tirava a esperança. Foi assim que ele conseguiu incentivar o pai, encorajar o pai, dando esperança. Até os oncologistas procuram dar esperança diante do tumor mais maligno que existe, porque eles sabem que a própria esperança é um santo remédio. Tire a esperança de um paciente e você já matou aquela pessoa. Certa feita, eu estava lendo um livro sobre aconselhamento. Neste livro, o autor dizia que não podemos afirmar para ninguém que Jesus Cristo morreu por ele ou morreu por ela, que Jesus Cristo ama ou que Jesus Cristo a ama. Na hora eu pensei, que tipo de aconselhamento é este, que ao invés de dar, você tira a esperança das pessoas, você causa dúvidas e mais medo ainda no coração das pessoas. Graças a Deus, eu não acredito neste ensinamento medieval. Por esta razão, uma mãe de 33 anos aceitou Jesus Cristo antes de morrer de câncer. Eu, por coincidência, encontrei dentro de um hospital. Sua mãe estava chorando muito e me chamou para orar pela filha no quarto. Ela tinha acabado de dar à luz quando descobriu que o seu câncer de mama já tinha se alastrado, estava avançado. Naquele quarto de hospital, ela descobriu que Jesus Cristo a amava e que Jesus Cristo havia morrido por ela. E debaixo de lágrimas, ela aceitou Jesus Cristo como Salvador. Ela morreu alguns dias depois, mas cheia de esperança. O bom conselho aponta a direção, a solução para os nossos problemas.
sempre existirá a melhor solução, ou pelo menos a solução mais viável em todas as situações da vida. Por isso, nesta noite, não busque as soluções mais fáceis, não coloque a culpa de seus problemas sobre os outros, não despreze os bons conselhos. E concluindo, o quarto passo, não se desespere. É mais fácil falar do que fazer, eu reconheço, porque todos nós somos de carne e osso. Mas a Bíblia nos faz uma promessa: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. No versículo 14, finalmente, Jacó chegou ao fim de si mesmo. E ele disse: Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do homem, para que deixe vir convosco vosso outro irmão e Benjamim, e eu, se for desfilhado ficarei. Finalmente ele chegou ao melhor e maior estágio da vida cristã, o fim de si mesmo. Nós precisamos, todos aqui, chegar ao fim de nós mesmos. Poucas pessoas conseguem chegar ao fim de si mesmas. Enquanto você achar que tem direitos, enquanto você achar que é um injustiçado, Deus não terá como usar a sua vida para ser uma bênção na vida de outras pessoas. Jesus disse: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. É quando nós chegamos ao fim de nós mesmos. Parafraseando, porque qualquer que priorizar a si mesmo, sairá perdendo. Mas aquele que priorizar Jesus e ao próximo, sairá ganhando. Meus irmãos, não é surpresa para ninguém. A vida é cheia de problemas. O segredo, então, é como você e eu lidamos com cada situação que surge, que aparece em nossas vidas. Jacó viveu pelo menos 130 anos de sua vida, buscando as soluções mais fáceis, achando culpados por todos os seus problemas, recebendo maus conselhos e dando maus conselhos, e se desesperando a cada situação de perigo. Aí ele terminou a vida dizendo: poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida. Só que depois disso ele ainda viveu mais 17 anos. Nesta noite eu quero terminar esta mensagem lhe fazendo esta pergunta: como que você e eu iremos terminar os dias de nossas vidas? Serão poucos e maus? Serão poucos e bons? Serão muitos e bons os anos da nossa vida? Depende de como nós vamos encarar os problemas que nós já temos e ainda teremos enquanto estivermos vivos.